Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à reunião, aqueles avisos de praxe aos companheiros que estão com aparelho celular, por favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E nós vamos ler uma paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour, a lição 49, Sem Olhar para Trás. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aspiramos conquistar o estado de felicidade. Devotamos horas de cooperação e esclarecimento ao bem nas tarefas da espiritualização. Vem um momento no qual, sorrateiramente, o desânimo procura nossos pensamentos, inclinando-nos à fuga pelo desculpismo. Assombram-nos doenças e mal-estares, imprevistos e mal entendidos, além de vigoroso sentimento de inutilidade. E nesse momento que a vigilância se faz inadiável e oportuna, o idealismo espiritual é tarefa de longo prazo e só brilhará abundante em nosso íntimo quando consolidarmos valores novos nas trilhas da fé e da razão iluminada. Até que isso ocorra, mesmo suspirando por sendas libertadoras, carregaremos o dever desafiador do serviço de renovação dos condicionamentos do passado que nos tolhem a liberdade. Apesar das lutas, mantenhamos-nos firmes, vencendo os obstáculos que surgem, sem abrir mão do dever de nos esforçar e perseverar. Sem isso, como Deus poderá nos abençoar a caminhada? Ninguém que lança a mão do arado fica órfão do essencial para edificar uma sementeira produtiva e viçosa, desde que avance olhando para a frente e acreditando na bondade de Deus, que a todos espera no trabalho honesto do recomeço, dia após dia, quantas vezes se fizerem necessárias. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, respondendo ao teu chamado de amor. Que a vossa bondade, a vossa misericórdia e o vosso amor estejam com todos nós que aqui estamos, abençoando-nos os propósitos para que possamos nos libertar de velhos vícios do passado e adquirir as virtudes que nos são necessárias. Sabemos, Senhor, que tu não deixas ninguém só, que o teu olhar está sempre voltado para todos nós, nos ajudando na nossa caminhada. Mas, filhos ingratos que somos, filhos rebeldes e indisciplinados, sempre querendo, Senhor, a vossa atenção cada vez mais. E que a tua luz, Senhor, se faça na nossa caminhada, para que possamos estar, sim, com o teu evangelho todo pautado no nosso espírito, para que cheguemos a essa conquista da evolução de nossos espíritos. Abençoa o nosso Gilberto, que nos trará o estudo do teu evangelho na tarde de hoje. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do Fonte Viva, que todos possam ser intuídos e inspirados por esse nosso Pai maior, que nos ama e quer o nosso bem. E a felicidade é essa, é nós sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro da penúria e daqueles que sofrem e padecem neste mundo. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa querida casa, a Casa do Caminho, Casa do Dr. Erma, Casa de Jesus. Está aqui do nosso, atrás da gente, nos protegendo, nos amparando, né? Esse nosso grande protetor. Estamos aqui novamente com os amigos, reunidos aqui com os amigos para essa nossa longa viagem, que é uma viagem de aprendizado que a doutrina espírita nos proporciona, né? Não só aqui nas palestras, mas também convidando vocês para os nossos estudos, né? Então, a doutrina espírita, através dos estudos, nos proporciona essa viagem de aprendizado que nós temos, que não é só essa vida, né? A que passou, passou, mas a que virá, nós temos que nos preparar bem para ela, né? Para que a gente, quando vier na próxima vez, já venha mais bem preparado, né? Então, que o Mestre Jesus nos proteja, nos ampare, trazendo paz, saúde, amor no coração, para todos nós que estamos aqui, né? E que nos ampare sempre, né? Nós que vivemos aqui, falando do nosso Rio de Janeiro, né? Dessa violência, né, que paira no nosso estado, né? Que a gente possa sempre estar protegido, amparado, né? E não só nós, mas que essa violência, ela vai diminuindo gradativamente, porque nós merecemos, né? Deus, quando nos colocou no mundo, nos colocou aqui, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Foi para desfrutarmos, né? A nossa vida integralmente, e não ficarmos tolhidos dentro de casa, sair com medo, né? Então nós temos que nos libertar disso aí, só vamos libertar com a prece, com a oração, né? Trazendo os companheiros para que conheçam Deus, que muitos não conhecem Deus, né? Deus, Jesus, para que a gente possa mudar esse ambiente, né? E a gente possa ter realmente um Rio de Janeiro, aquele Rio de Janeiro de antigamente gostoso, né? Que a gente saía sem medo, né? Possa sair sem medo, né? Então vamos lá. Essa nossa conversa de hoje, ela está contida aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Quer para cá assim, Francisco? Mas eu já falo alto, hein, Francisco? No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês essa minha satisfação, né? De estar aqui com vocês, né? Depois de 3 anos, né? Aqui eu estou de novo com vocês aqui, e nós tivemos, nesses 3 anos, nós tivemos 2 de pandemia, né? 2 de pandemia, né? E nesse meio tempo aí da pandemia, né? Me apareceu aí uma doençazinha, sem vergonha, né? Chamada câncer, né? E que na hora que ela foi diagnosticada assim, né? Eu balancei, tá entendendo? Balancei, mas não caí, tá entendendo? A gente tem que ter fé, tem que ter esperança, fé, né? E graças a Deus me deu um baita susto, né? Mas graças a Deus com a ajuda dos amigos espirituais, né? Nós passamos bem por ela, né? Eu sou muito ligado, obviamente todo mundo ligado a Jesus, mas eu sou muito ligado ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Com quem eu convivo assim intimamente há 20 e poucos anos, através do trabalho que a gente faz com ele, né? Os encontros de Bezerra de Menezes, né? Dr. Erma, da nossa casa, que é onde eu conheci o Dr. Erma aqui há 25 anos, 27 anos, né? Atrás. Então, com a ajuda desses amigos benfeitores assim, eu passei por ela, e independente disso também, a reza de todos os amigos, quando souberam que eu estava com essa problemática, né? Oraram, rezaram por mim, e isso é muito bom, né? É muito bom ter amigos, né? Porque nessa época, assim, isso fortifica muita gente. E a gente tem um patrono, tem um amigo, a gente tem que rezar com ele, conversar com ele todo dia, como eu falei para vocês, como eu faço com o Dr. Bezerra, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu saio de casa, parece piada, parece brincadeira, né? Mas eu acordo de manhã, falo com ele, né? E quando eu saio de carro, né? Com o meu carro lá de manhã, que eu vou na padaria lá de manhã, eu já boto ele do meu lado assim, vamos lá, doutor Bezerra, vamos começar nosso dia, bato no banquinho assim, senta aí, vamos comigo. Aí ele fica lá comigo o dia todo, você sai inspirado, tá entendendo? Sabendo que nada vai acontecer de pior com você. Porque sabendo que o que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Isso está no planejamento reencarnatório, né? Mas se a gente podendo estar ligado com esses amigos, né? É muito bom, né? É muito bom porque eles nos protegem e nos amparam, né? Quanto a essa minha doença que eu tive lá, né? Esse câncer lá, né? A reza foi fundamental. Foi fundamental, né? Na época que o médico ligou para mim, algum tempo depois, eu fiz 12 quimioterapias, né? E aquele negócio não era mole, não. Chegava lá de manhã, né? Botava aquele negócio no braço lá, botava até um catéter, né? Tem um catéter aqui para não furar meu braço toda vez que eu ia lá, né? Tem um catéter aqui, um morrinho aqui, prendia aqui e era
8 horas de quimioterapia que a gente fazia lá, não era, o meu filho ficava lá comigo, né? E não era fácil não, né? Então aquilo passou, eu agora quando fiz o exame de rotina, já tenho feito, né? A segunda vez que eu faço o exame de rotina, né? Então, graças a Deus, está sumido, está lá quietinho, bonitinho, desapareceu. Vamos deixar lá quietinho, né? Não vou, desse eu não vou lembrar, né? Desse eu vou deixar ele para lá. Desse eu não faço questão de lembrar, não. Por isso que eu digo assim, tenham realmente, né? Tenham fé, né? A gente fala, porque está na doutrina, está na igreja católica, está não sei aonde. A fé é importante. É importante que você tenha a fé, essa certeza que você vai ser curado, né? Então, se apegar com os amigos benfeitores, né? Então, eu fazia isso, agradecia os anjos guardiões, e isso é legal, tá entendendo, né? Porque esses espíritos, né, têm uma paciência tremenda com a gente aqui. E nós que frequentamos aqui a Casa do Caminho, né, nós temos uma experiência própria, que é o Dr. Herman, né? Eu já conheço o Dr. Herman há 27 anos, né, que eu trato com ele, né? Vou lá fazer com ele lá, e eu sempre brigo com o pessoal assim. Doutor Herman chega lá, meu filho, isso, dá um monte de conselho. A gente que trabalha com ele esse tempo todo sabe como é que é. Dá um monte de conselho, sai da porta para fora, ninguém faz nada que ele manda. Você está entendendo? Continua aquela rebeldia. Aí vem no sábado seguinte a mesma coisa. Gente, a gente tem que colaborar com o espírito. Você está entendendo? Tem que colaborar. Né? Eles já ajudam a gente pra caramba. Agora, se a gente não colaborar, fica difícil. Está entendendo? Né? Ele dá bons conselhos, escuta o que o doutor Herman faz o que ele... Né, a primeira coisa que ele gosta de mandar fazer é trabalhar e estudar. Não é disso. Trabalhar e estudar é com ele mesmo, tá entendendo? Não fica parado, tá entendendo? Então é muito bom, tá entendendo? Que a gente se ligue a esses bons espíritos, né? E que a gente vai cada vez mais ficando íntimo dele. Porque com certeza na hora que a gente pedir, né? Eu acredito muito nisso aí, né? Eles nos protegem, nos amparam, né? E a gente sai de cada uma que a gente realmente não esperava. Como eu falei, o que tiver que acontecer, acontecerá, porque está no nosso planejamento espiritual, mas com a proteção e amparo desses benfeitores espirituais, as coisas serão muito mais suaves, muito mais suaves. Então, né, encerrando esse preâmbulozinho assim, eu digo, rezem muito, tenham fé, que os espíritos realmente nos protegem e nos amparem. O nosso capítulo, como eu falei, é assim, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Então, no item 1, diz lá para a gente: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figo nos espinheiros, nem se cortam cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. Então, quem diz isso aqui é Lucas, né? Então, tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, que é isso mesmo, né? A gente, quando está com o coração carregado de boas coisas, nós damos bons conselhos, falamos coisas boas, né? E quando nós estamos carregados com o nosso coração coisas não menos boas, né? Aquilo é um crescente, né? Vai se transformando em rancor, em raiva e daí por diante, né? Então nós temos que preparar o nosso coração, né? Para a gente estar sempre de bem, em paz com a gente realmente, porque fazer o bem faz muito bem, como diz o outro, né? E como podemos reconhecer se uma árvore é boa ou má? Como é que a gente pode reconhecer se uma árvore é boa ou má, né? Tem uma questão infantil que diz assim, meia infantil, né? Que diz assim, me diga com quem andas, eu te direi quem és, né? Então nós reencarnamos aqui, nós reencarnamos por necessidade. Ninguém está aqui a passeio. Nós reencarnamos nesse planeta por necessidade. Todos nós temos que nos quitar ainda com as leis divinas, as leis de Deus, né? Nós somos devedores da lei. Mas com certeza nenhum de nós, pode dizer para vocês, nem eu, nem nenhum de nós vai sair dessa situação assim, para um planeta de regeneração. Esse planeta de regeneração é para aquelas pessoas que têm o coração já mais puro, trabalham no bem há muito tempo, só fazem o bem sem olhar a quem, está entendendo, né? Então são poucos. Apesar de tudo isso, assim, se você não tiver, faz tudo isso assim para se mostrar, mas não tiver aquilo no coração, faz aquilo só para se mostrar, para se exibir, que você parece, aí chega por trás, tesourinha lá falando de mal disso, daquilo, assim, também não resolve. Porque Deus conhece nossas atitudes, nosso coração melhor do que qualquer um da gente, entendeu? Então nós temos que ser realmente bom na acepção da palavra.
E só Deus sabe quando nós somos bons ou não, né? Então aí ele nos leva para um planeta de regeneração, que é um status maior, né? Lá o mal já não existe como aqui, né? Então nós seremos mais felizes. Isso é para o futuro, né? Não é para agora não. Nós estamos a caminho, né? Todos nós estamos a caminho aqui aprendendo, então todos nós temos essa possibilidade, né, de alcançarmos esse patamar de um espírito bom, né? Do espírito bom. Então, atualmente, o que nos basta agora aqui é separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. As boas amizades das más amizades. Os amigos bons e os amigos não tão bons. As conversas boas, as conversas menos boas. Não se fazer chacota de um amigo quando ele falha, não se irrita, entendendo, do outro, porque vão rir da gente, porque nós não somos perfeitos. Então nós temos sempre pensar nisso aí. Nós temos que nos ajudar. Nos ajudando e nós ajudamos o nosso próximo, né? E acho que nós já evoluímos bem, nós estamos aqui na Casa do Caminho há bastante tempo, mesmo quem não está na Casa do Caminho frequentemente, estuda na Casa do Caminho, nós temos o Evangelho a nos ditar uma porção de coisas boas, né? Então, como eu digo aqui, aquilo não é um romance. O Evangelho não é um romance, o Evangelho é uma coisa que você lê e tem que praticar, senão ele não tem valor nenhum. Ah, eu sei o capítulo, não sei das quantas, e você amar ao próximo, o que é que tem? Você não faz nada disso aí, está entendendo, né? Então nós temos que ler o Evangelho, praticar aquilo que o Evangelho traz de bom, porque ele só tem coisa boa que traz para a gente, que foi editado, né, para Kardec pelos bons espíritos, aquele espírito de escola, como nosso amigo Ivo falava, né? São amigos de Santo Agostinho, né? Então daí para São Vicente de Paula, né? Então nós temos que estar sempre atento ao que o Evangelho nos passa, né? E o Espírito de verdade, né? Que é para a gente seguir sempre no caminho reto, né? Mas nós ainda não somos assim. Então nós somos meio Adão ainda, né? Lá no Adão do começo ainda, né? Pô, mas o Adão é lá no começo da história, né? Tudo começou lá e não sei das quantas, antes do ano 0, do ano 00, você tendo o Adão de lá. Mas as nossas tentações, né? O Adão provou lá do fruto proibido, mas nós provamos diariamente os nossos frutos proibidos, as nossas paixões, os nossos vícios, isso está na gente. Isso está na gente. A gente gosta, né? De fugir à regra, né? Ainda, nós somos imperfeitos ainda. Então nossos vícios e paixões ainda estão marcantes dentro da gente, né? Tanto é que, acho que é Emmanuel, sim, que lá num trecho, né, ele que fala, se não for ele é bom de falar isso aí, então passa a ser ele, então, ou ele, Santo Agostinho. É o mal do nosso mundo, são as paixões, são os nossos erros, né? Nós somos muito ligados a isso aí, nós nos deixamos nos levar. Então nós temos que nos livrar das paixões, do vício, para a gente poder entrar no mundo de regeneração. Então, enquanto esses vícios, essas paixões, né, ficarem dentro, principalmente as paixões, paixão é igual fumaça, daí passa, né? Às vezes aí a pessoa se mete de cabeça num negócio desse, minha paixão é isso, não sei o que, tem paixão de tudo quanto é jeito, eu não vou citar aqui as paixões para não ficar desviando muito a conversa, mas nós não podemos ter isso aqui, nós temos que pensar, raciocinar, né, e fazer sempre na linha correta, né? Aí vamos dizer assim, mas quem é que faz isso aí? Aí a gente passa a cabeça aqui, agora cortei meu cabelo, está bonitinho, careca, né? Aí vai dizer assim, como é que é isso aí? Mas eu sou igual a vocês, gente. Eu sou igual a vocês ainda. Não estamos prontos. Nós somos espíritos encarnados aqui, mas nós não estamos prontos. Encarnamos, reencarnamos várias vezes. Hoje nós estamos aqui para aprender, né? E graças às religiões, as muitas doutrinas que tem por aí, né? Qualquer lugar que tenha Jesus na frente, no comando, está entendendo? Ela nos obriga a melhorar gradativamente. Porque com Jesus não tem erro, né? Com Jesus não tem erro. Se tiver erro também, ele vai puxar a nossa orelha, porque ninguém sofreu o que ele sofreu, mais do que ele, está entendendo? Para nos ensinar, e a gente passa batido nos ensinamentos dele. Então nós vamos pagar por isso também. Então nós temos que ter Jesus, porque eu gosto de Jesus, mas faz o que ele, né? A gente faz o que ele ensinou, entendeu? Estamos tentando fazer o bem, como ele nos ensinou. Ninguém vai ser Jesus, gente, né? Ninguém vai ser Jesus, mas nós temos que começar a praticar o bem, porque o bem como todo vício,
Você se acostuma do vício, aí faz o vício sem sentir. Se você acostumar a fazer o bem, você vai passar a fazer o bem sem sentir. Aquilo não vai pesar em você, não vai ser uma obrigação, vai ser uma coisa suave, uma coisa leve. Está entendendo? Poxa, não vai ficar igual a mim. Você está entendendo? Eu digo igual a mim, porque a pessoa, hoje eu fiz o bem. Ainda fico pensando na minha consciência, puxa, hoje eu fiz o bem, estou tão feliz e não sei o quê, vou dormir com a consciência ali. Gente, o bem eu tenho que fazer todo dia, porque todo dia tem coisa para você fazer o bem. Todo dia tem pessoas para você ajudar, tem pessoas, né? É auxílio mútuo. Você vê que nem dentro de casa, às vezes a gente consegue fazer o bem, né? É mulher com o marido, os filhos não têm respeito. É difícil fazer o bem, a viver em comunidade, viver com o nosso próximo. É a coisa mais difícil que tem. Para isso Deus criou a família. Família não é simples assim, né? É assim, bota uma divisão, morre alguém, tem que dividir alguma coisa. Ih, caramba, não tem juiz que divida aquilo ali. Bate na cabeça, quero minha parte, quero não sei o quê. Né? Então não é assim, tá entendendo? Tem que fazer, a gente procurar fazer o certo, fazer o bem sem olhar a quem, tá com a nossa consciência tranquila, para no final do dia, como diz o nosso querido amigo Santo Agostinho, né? De colocar a cabeça no travesseiro e perguntar para a gente mesmo assim, o que foi que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal? Posso consertar amanhã? Posso consertar amanhã, no final de cada dia, né? Para amanhã não cometer os mesmos erros que nós cometemos, né? Mas acontece que nós temos também um problema. Se por um lado a gente pensa isso aqui, eu não vou fazer isso não, fulano não entende, fulano não faz, quer dizer, nós somos egoístas, prepotentes, soberbos, está entendendo? A gente não aceita ser só bom, a gente quer para a gente ser bom, tem que todo mundo ser bom, e não é assim, é um de cada vez. Porque, vou contar para vocês até uma particularidade, você está entendendo? Assim, vamos dizer assim, daqui da nossa Casa do Caminho, né? O pessoal da antiga, muito da antiga, né? Muito da antiga mesmo, né? A nossa casa, antes de ter esses prédios aqui, nós tínhamos a nossa livraria, né? A livraria lá embaixo, né? A banquinha de jornal lá embaixo. Né? Aí a doutora Emma mandou tomar conta ele é legal, né? Chega aqui, não vai tomar conta da coisa. Ficava um sol danado, o sol batia, aquilo esquentava no verão pra caramba, a gente ficava lá torrando, mas estava lá obedecendo a doutora Erma. E as pessoas que vinham da rua, né? O portão é o mesmo, chegavam por ali e queriam saber como é que era a Casa do Caminho, como é que era isso aí. Quantas pessoas, né? Eu aconselhei que viesse, não, vai lá, disse. A Dice está lá em cima, ela falava, estou nome dela mesmo. A Dice está lá em cima, ela sai muito da sala, aquela coisa toda, para pegar fulano, Beltrano, vai lá e as pessoas vão ficando. Então, a pessoa dentro da doutrina espírita, você se transforma, ela obriga você a se transformar. Porque aqui a gente pratica, a gente falando, como eu estou falando com vocês aqui, a bondade, né? A bondade. Então, às vezes, quando você até se envergonha. Então, se eu num dia não estou muito bom, aquela coisa toda, né? Hoje é raro eu brigar com alguém, né? Eu não brigo com mais ninguém, até que a minha idade não deixa, né? Então, é bom no final do dia você estar com a consciência tranquila, né? Aquela coisa, porque eu vejo, né, que eu tenho filhos, tenho os amigos, né? A pessoa de mais jovem aí, aquela coisa, a pessoa de rompante, né? Fala as coisas sem pensar, diz sem pensar, e não funciona, isso não funciona nada, tá entendendo? O que funciona realmente é a harmonia, né? A harmonia. Então nós temos que continuar sempre assim pensando, em harmonia conosco, em harmonia com nossos corações, e se nós erramos, não nos vamos envergonhar se nós erramos ou não, porque amanhã, né, nós temos condição, se nós não formos soberbos, como eu falei, da gente corrigir os nossos erros, da gente nos repararmos, né? Nós não podemos fazer como São Mateus fala para a gente aqui, o apóstolo Mateus fala para a gente lá, a gente continuar no erro e continuar a vida toda cometendo iniquidade. Isso aqui a gente não pode fazer, nós temos que nos melhorar a cada dia, para isso nós estamos aqui. Né? Tem gente que ainda diz assim, eu sou assim mesmo, né? Ainda bate o pé aqui, isso não resolve, está entendendo? A pessoa veio, encarnou, vai passar pela vida e vai voltar da mesma maneira, você está entendendo? Então, nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então, isso é que é importante, que o nosso coração tenha sempre, né, tem que se quedar, né, com piedade, com amor, para com o nosso próximo, que é a base do ensinamento do Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos. Na outra fase da nossa inicial lá, diz assim, não se colhe figo nos espinheiros, nem se corta um cacho de uva nas sarças, né? É o que eu falei, tem um ditado popular que diz assim, me diga com quem andas e eu te direi quem é. Então, nós temos que sempre saber, né, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos convivendo, né?
para a nossa relação ser a relação mais melhor, uma relação melhor, né, para todos nós. Porque se eu estou na casa espírita, se eu estou aqui na casa espírita, venho para cá, né? Aí aprendo, leio isso tudo, aprendo aquela coisa toda. Aí eu saio daqui, vou ali para um pagode ali na esquina ali, né? Cheio de camarada lá tomando umas e outras, aquela coisa toda. O que estão quebrando ali? André está com raiva da gente, ali está quebrando as coisas. Aí você sai daqui, vai para né? Aí chega lá, qual é o palavreado, onde a pessoa começa a beber cerveja? Mesmo que você não está no bar, até em casa, né? Você vê a cerveja, né? Ela exalta a pessoa, né? Aí chega em casa, o cara falando uma opção de bobagem, já está contando piada indevida, está entendendo, né? Então não adianta nada, se eu vou para esse meio assim, e se eu fico nesse meio, se eu gosto desse meio, é sinal que eu não me modifiquei ainda. Então eu tenho que realmente, está entendendo, me modificar, né? Você vai se livrar disso? Não, né? Você vai se livrar disso? Não, né? Eu, lá no CRO, no conselho, né? Aí eu tinha uns amigos lá que não tem nada contra, né? De ser isso, ser aquilo, não. Mas eles contavam lá, reuniam um grupo, aí quando a gente ia almoçar e não sei o quê, aquele monte de piada, não sei o quê, aquela coisa toda, piada pesada, piada disso, piada... Gente, você não pode se livrar disso aí, né? Querer corrigir, querer o certinho, você vai se tornar até indesejado. Vamos tirar esse cara chato daqui, vem aqui perturbar aquela coisa toda. Não, mas você finge que não escuta, tá entendendo? Ri com eles, aquela coisa toda, sai dali, deixa para lá. O que se pode fazer? O mundo é assim. Nós temos que saber conviver com o nosso próximo, está entendendo? Né? Sem magoar o nosso próximo e sem sair dali, entendendo? Escutando piadinha. Pô, o Gilberto é chato pra caramba, não ri de nada, não sei o que. Não, vamos nessa, vai para o Maracanã. Quer dizer, eu vou para o Maracanã e escuta lá 60 mil pessoas xingando o juiz, né? Xingando o juiz lá. Que adianta aquilo ali, né? Aí você entra no clima, tem mais essa, né? Quem vai no Maracanã sabe aquela coisa toda, começa a xingar o juiz com 60 mil pessoas gritando, né, Luiz? Vai no Maracanã, daqui a pouco você está xingando também. Está naquele pique lá, não sabe nem por quê, mas parece que o negócio é o poder do coisa, né? Então é isso que acontece realmente. Então nossos pensamentos têm que estar sempre bem trabalhados para a gente poder andar na linha reta, né? A doutrina espírita, né? Ela nos ensina a qualificar o nosso pensamento, né? Ela trabalha conosco o pensamento. Então nós temos aí Emmanuel, temos Chico, temos Santo Agostinho, né? Então você lê os trechos dele, tem na Casa do Caminho aqui, a gente tem aula aqui, quando eu tinha aula, e nós temos ainda as nossas aulas aqui, com a Sandra que dá aula, eu dou aula, a Diz que dá aula, tinha a nossa Albinha que dava aula aqui, sempre era um amor que prosperava nisso aqui, né? Então nós temos que botar isso na frente, né? Para os nossos companheiros que vêm estudar com a gente, que estão começando muito quando vêm estudar, eles não têm muita noção da doutrina, né? Então são aprendizes, como eu sou aprendiz também, mas eles são mais aprendizes do que eu, você está entendendo, né? Então eles vêm ali, aquela coisa toda, então assim, tem que tratar com urbanidade, tratar todos os colegas, os amigos, com urbanidade, né? Então a pessoa vai se moldando, como eu me moldei na Casa do Caminho, né? Então hoje eu estou aqui conversando com vocês de coração, porque eu estou falando aqui com vocês realmente não é da boca para fora, é do coração realmente. Então eu adoro essa doutrina, tá entendendo, né? Aqui eu aprendi muito, tenho muitos amigos da doutrina, né? E a doutrina que na hora que eu preciso dela é onde eu encontro meu porto seguro, né? Através dos bons amigos benfeitores, através das boas leituras que ela nos proporciona, é como se fosse um porto seguro para mim, para minha esposa que está aqui do lado, na minha frente aqui. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva, né? Que a doutrina é muito boa e já que eu estou nela, eu tenho que ficar nela, né? Gosto dela, não vou sair dela, então tem que aproveitar tudo que ela tem de bom. E se a gente pegar principalmente o Evangelho, só tem coisas boas, está entendendo? Para te consolar, para te dar força, te dar ânimo, para você prosseguir nessa caminhada, nessa jornada, e como eu falei, é uma jornada longa e não vai acabar nessa encarnação, é uma jornada que vai continuar em outras encarnações ainda. Então nós temos que trabalhar muito em nós mesmos, né, o bem, fazer o bem sempre, porque como eu falei, faz uma vez, faz duas, depois você se habitua, entra no caminho certo, né? Bons pensamentos, uns pensamentos carregados de amor, de fraternidade, isso
eleva a nossa moral, isso nos dá tranquilidade. Um pensamento apacenta o nosso coração. Um pensamento carregado de coisas ruins, está entendendo, né? Isso nos leva a atitudes como rancor, ódio, ciúmes, né? E aquilo vai não crescer. Daqui a pouco você chega no ódio. Do ódio, Deus sabe o que vai acontecer, né? Então, resumindo tudo que eu estou falando com vocês assim, o nosso querido Paulo de Tarso dizia para a gente assim, a cada um segundo as suas obras, né? Então, podemos entender, né, com o que o Paulo de Tarso falou, a leitura inicial do nosso querido Lucas, né, da leitura inicial. Nós colhemos o que plantamos, né? Ou seja, nós colheremos bons figos, boas uvas, se nós fizermos uma boa plantação. Se nós escolhermos o que nós estamos falando e fazendo. Certo? Ou se não, você está entendendo, nós vamos nos martirizar, né? Vamos ficar lá nos espinheiros, vamos lá ficar nos queimando na sarça. Se tiver um arame farpado, ainda se roça do arame farpado, vai andar, leva um tombo, vai se ralar todo, está entendendo, né? Porque se você não tem boas ações, né, tudo fica difícil, né? Então eu costumo, quando nas nossas papos assim, né, às vezes em sala de aula, aquela coisa toda, eu dizia para os companheiros assim, quem estava comigo lá, escutava isso, eu dizia assim, gente, quando você acorda bem, está bem, né? Aí você, como diz o outro, você acorda subiando, não sei o que, aquela felicidade, tudo dá certo naquele dia. Parece que as coisas se encaixam, vai abrindo, as portas vão se abrindo, vão ficando para você. Se você acorda com raiva, briga com a mulher, briga com o cachorro, chuta o cachorro na porta, não sei o quê, aí tu chega lá, a primeira coisa que você vai encontrar é o carro com o pneu arriado. Aí está tudo arrumado, bonito, aquela coisa, cheiroso, vai para o trabalho. Em casa ele não está cheiroso, mas vai sair cheiroso para a rua. Aí chega lá, está o pneu arriado, aí tem que trocar o pneu, se suja todo, aí ele fica mais por conta da vida ainda. Então é realmente a história, você está entendendo? As coisas boas, está entendendo? Levam você para as coisas boas. As coisas não muito boas, elas levam você para um lado ruim, né? Para um lado ruim, né? Então nós vamos nos martirizar. E o nosso diferencial, como é que eu vou fazer isso, Gilberto? Aí o nosso diferencial, a nossa bula, né, chama-se livre-arbítrio, né? Então, no livre-arbítrio, é intransferível, é pessoal e intransferível. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. Então, eu não faço o que o outro quer, eu só faço o que eu quero. Eu não tenho aquela história assim, eu fui induzido, fulano mandou eu fazer isso, não, ninguém mandou fazer. Você fez porque você gostou, porque você quis se meter, quis fazer isso aí. Ninguém mandou você ser errado, né? Então, nosso livre-arbítrio é para justamente isso aí, a gente separar, como eu falei lá na frente, o joio do trigo. Então, nós seguirmos no caminho que nós condicionamos a fazer. Cada um segue o seu caminho, né? Por isso o nome diz livre-arbítrio, né? Não adianta eu querer forçar isso, querer forçar aquilo, que não vai. Você que presta religião, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não faz isso, faz o outro, né? Isso é bobagem, tá entendendo? Cada um faz o que o coração manda, aquilo que está, né? O livre-arbítrio é seu, individual, né? O seu crescimento espiritual, o seu crescimento moral, intelectual, é que vai fazer você se melhorar, você entender mais as coisas. Mesmo assim, vocês às vezes têm uma moral um intelectual muito grande, aquela coisa toda, e você comete uma opção de iniquidades, né? Então você não dá certo. Então o caminho do bem, todo mundo conhece o caminho do bem. Você está entendendo? Então não adianta, não sabia. Sabia porque ninguém é tão tolo assim que não saiba, né? Então nós temos que fazer isso assim, tirar as boas coisas do tesouro do nosso coração, porque o nosso coração ele vai estar cheio de coisas boas ou coisas ruins, dependendo do meio que eu andar, das coisas que eu fizer, né? Das coisas que eu fizer, né? Eu aqui vou lembrar para vocês aqui o outro amigo da casa, acho que eu já falei nele há pouco aí, o nosso Ivo, né? O nosso Ivo, para mim, vocês estão me aguentando hoje aqui, porque tudo foi culpa do Ivo, né? Foi com ele que eu cheguei na casa aqui, a doutora Emma mandou estudar, ele que ensinava para a gente aqui.
A nossa casinha era pequenininha, lá no morro, lá na pedra, lembra disso? Lá na pedra, a nossa casinha. Aí descia assim, ficava numa mesinha assim, e o Ivo lá com a gente, aquela coisa toda, né? E o Ivo tinha um ditado muito grande, né? Além dele ser bom, ele tinha um bom conteúdo da doutrina, um excelente conteúdo da doutrina, né? Ele era um amigão também de todo mundo, né? Então ele dizia um ditado muito coisa. Lembra que o verbo mata, né? O verbo mata realmente, está entendendo, né? A palavra mata, né? Então, ou para o bem ou para o mal, você está entendendo, né? Então, se você está numa coisa boa, aí se você vai lá, a pessoa vai te falar, você vai se recuperar. Puxa, bons conselhos, mas também ele mata, né? A palavra mata também, porque ele fica, instiga, não sei o quê, fala coisa não muito boa, tá entendendo? E aquilo vai de um crescente dentro de você, e você sai dali, tá entendendo? Lançando dardos venenosos para tudo quanto é lado, tá entendendo, né? Em vez de amenizar aquela situação que você está, potencializa, né? A pessoa tem o dom de potencializar tudo aquele rancor, tudo aquele, vamos dizer assim, até ódio mesmo que você trazia, né? A pessoa não alivia aquilo. Então, isso aí realmente, você entende, prejudica muito. Por isso que eu digo, o verbo mata, né? O verbo mata se você não souber discernir aquilo que você está falando e pensando. Então, que o tesouro do nosso coração, estou falando muito em coração hoje, hein? Que o tesouro do nosso coração, né, ele esteja sempre inundado de coisas boas, para que a gente possa caminhar sempre no bem, né, sem olhar a quem, né? Então, muita paz, muito amor é o que ele tem que ter, que é para a gente prosseguir sempre. Até dentro de casa mesmo, né? Saber, dentro da família, né? Que quem é casado aqui sabe, né? A vida é muito boa, né? Eu já estou casado há 60 anos, mas de vez em quando a gente tem, né, um entreveiro, ainda mais quando chega a filha, aquela coisa toda, né? Então não adianta a gente alimentar aquilo ali. Então nós somos mais velhos, né? São pai, a mãe, não sei o quê, nós temos que saber lidar com a situação. Você tem, então, é para isso que o pai serve, né? Então lida bem, contemporiza, tá entendendo? Leva a palavra de amor, leva a palavra de carinho, passa a mão na cabeça do filho, tá entendendo? Passa a mão na cabeça do marido, né? Aí é assim que tem que fazer, porque a mulher está sempre certa, a mulher não erra, mulher é danada da vida, né? Dá o espetáculo dela, a mulher não erra, o homem é que erra. Mas escuta bem a mulher, eu sempre digo assim, é o pilar da família, né? A mulher é o pilar da família. O homem intempestivo, o homem sai chutando tudo, quer chutar o pau do barraco, que é o machismo, tá entendendo? E a mulher sempre contemporiza, né? Não é bem assim, vamos lá, vamos fazer assim mais devagar, tá entendendo? E acaba te tolindo, né? E você acaba entrando no caminho do bem. Então essa é a função de um para o outro, tá entendendo? Não deixar as coisas más se levantarem dentro de você. Não é botar gasolina no fogo, porque se botar gasolina no fogo, vai pegar fogo e a labareda vai ser maior realmente, né? No item 2, o Evangelho diz aqui: livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós coberto de pele de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uva nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim é toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Aqui quem falou é Mateus. Se fosse Lucas, ele disse assim, será lançado ao fogo do inferno. Ele gostava desse ditado, lançado ao fogo do inferno, quando não é muito bom. Mas é verdade realmente, está entendendo? Então nós temos que sempre, na prática, praticar o bem, livrar dos falsos profetas que vêm até nós em pele de cordeiro, são astutos, né? Então vamos dar um exemplo bem simples aqui, para a gente poder entender, né? Quem de nós, na nossa cidade que está aqui, né, já não teve contato aí com um camelô, com um bom vendedor? A lábia desses caras é terrível, né? Aí você vai, escuta aquela coisa toda, fica, não sei. Quando você chega em casa, você vai dizer assim, comprei isso para quê? Trouxe isso para mim para quê? Você acreditou no papo deles, né? Então a lábia deles é terrível, tá entendendo? Esse é um lobo astuto, tá entendendo, né? Quando estamos em praça pública, né, ou diante da televisão, né,
Quem não comprou bugiganga na televisão, assim, compra livro, compra isso, vai no Shoptime, compra aquela monte de troço que não funciona, mas compra isso para quê, aquela coisa toda. É isso aí, é o poder da persuasão, né? Vai lá o Botino, lá, compra isso, compra aquilo, a gente vai, compra o que o Botino manda. Nada não funciona, tá entendendo? Mas você compra aquela coisa toda. E muitas vezes, o poder dessas pessoas são tão grande que balança até a nossa religião. O cara quer levar para um canto, caramba, essa não sei o que, isso mesmo, né? Hoje, por acaso, eu queria me lembrar, como é que as coisas acontecem, né? Eu queria me lembrar da história, né? Aí estava vendo televisão ontem, né? Que estava lembrando. Aí me lembrei do quem eu queria trazer esse exemplo. Há muito tempo atrás, vocês ouviram falar do Jim Jones, né? Jim Jones, né? Que era o pastor americano, né? O Jim Jones, né? Então ele era terrível, ele continuava. Não sei se foi ele, tá entendendo? Agora não estou lembrado assim, mas teve um pastor, se não foi ele, é um pastor igual a ele, aquela coisa toda, que levou não sei quantas mil pessoas à morte. Ao suicídio, né? Ao suicídio. Então você vê o poder, né? Ele levou ao suicídio essas pessoas, né? Então a pessoa, nós somos tremendamente influenciáveis. Então você às vezes embarca numa dessas assim e não tem volta aquilo ali, né? Aí tem os lobos astutos, né? Tira a tua casa, tira o teu dinheiro, tira não sei o quê, tira o teu carro, tira, se for homem, tira a mulher, se for mulher, tira o homem. Você está entendendo? Os caras são danados, está entendendo? São astutos. Então, tudo para o mal, nada para o bem. Tudo para o mal, nada para o bem. Então você é levado por essa corrente de paixões, está entendendo, né? Que você aí fica no mato sem cachorro, né? É a fé cega e os lobos astutos, né? Então você tem que saber, quando estiver escutando, saber a fonte, saber ser verdadeiro, tá entendendo? Não entrar no papo dessa turma, não. Política é bom, vai ter eleição agora ano que vem, vai ser isso aí. Promete Deus o mundo, depois não fazem nada. Bota o dinheiro no bolso, vai morar na Barra da Tijuca, vai morar nos Estados Unidos, lá em Miami, só vem aqui na época da eleição. Você está entendendo, né? Política é mestre nisso aí, tá entendendo? Prometer e não fazer as coisas, né? Então nós temos que saber raciocinar, ver quem é a pessoa, se a pessoa conhece, realmente merece confiança, né? Eu sempre dizia isso aqui, falando da nossa doutrina, né? Não só da nossa casa aqui, mas lá do Leon Denis, né? Então você aqui, você tem a oportunidade de estudar. Então vocês vão estudar com vários cursos que tem na casa, né? Vocês vão escutar as pessoas aqui. Então aqui não dá para argumentar, mas nos cursos dá para argumentar, para você ver isso aqui. Então aqui ninguém aqui é dono da verdade, né? Eu sempre, quando eu dava aula, né? Então eu sempre dizia, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu não souber, eu vou perguntar para a Alba, né? Vamos lá, a gente vai saber, a Alba vai dissipar. Tinha um Ivo também, que o Ivo era bom nesse negócio. Vou perguntar para a Alba ou para o Ivo, eles vão tirar a dúvida da gente. Porque aqui não tem mistificação, né? Nós lemos aqui o que Kardec trouxe para a gente, que os espíritos ditaram para Kardec, e nós lemos aqui e interpretamos. Agora, é verdade que nenhum de nós, né? E garanto mesmo assim, nós tínhamos o altivo, né? Que era lá do Leon Denis, nem o altivo, nem o baiano lá, como é que chama? O Divaldo. Nem o Divaldo sabe tudo, está entendendo, né? Ele é um bambambam, né? Ele é o top de linha aqui da doutrina espírita no Brasil. Mas nem ele sabe tudo, porque os espíritos, né? A intenção dos espíritos, a razão dos espíritos, está muito acima da gente. Para isso, eles são bons espíritos, né? Sobre isso, são bons espíritos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí, com o que eles trazem para a gente, né? E quem fala com você. Uma pessoa de escolta, uma pessoa dessa assim, você pode acreditar, porque ele chega num ponto assim que não vai trazer bobagem, não vai, né? A Joana de Ângeles me trouxe isso aí. Todo mundo sabe que ele sempre viu, né? Trazia psicofonia, psicografia de Joana, né? Então você vai acreditar. Mas tem outros, né? Que você realmente, você vê, os caras não têm, começaram ontem na doutrina, já querem ser um Divaldo. Já ditam regras, já querem mudar, já preveem o futuro. Isso não é assim, está entendendo, né? Não é assim que as coisas funcionam realmente, né? Eu queria até parabenizar aqui a nossa doutrina, né? A nossa casa aqui. Eu não sei se todos vocês estudam aqui, eu não tenho vindo nos estudos de sábado, né? Eu estava com a minha doença, veio essa história do Covid, eu paralisei, né? E junto com isso veio esse meu câncer, né? A doutora não me liberou. Hoje, essa semana, eu fiz uma bateria de exames, né? É a segunda ou terceira vez que eu faço. As 2 vezes anteriores não deram nada, graças a Deus, né?
Então, é como eu até falei no outro dia, assim, até para o Leão Denis mesmo, que eu faço lá o encontro de Dr. Bezerra de Menezes, né? Eu espero agora que no dia 16, que eu vou voltar nela, com os exames todos, né? Esteja liberado para eu voltar aos meus estudos, aos meus trabalhos. Mas quando eu tinha os estudos aqui, eu sempre convidava o pessoal, vem estudar, vem para cá, a nossa doutrina oferece isso aí. Por que isso é bom? Né? Porque se ela oferece você o estudo, você não é uma fé cega. Você vai estudar, você vai raciocinar, você vai aprender, está entendendo? Você vai discutir. Né? Aí tem pessoas que são assim, persistentes, né? Eu ficava muito satisfeito, né? Com pessoas que eram aparentemente leigas, quando vinham estudar comigo, né? Iam para o Livro dos Espíritos, né? Aí a pessoa, quando chegava lá, sem brincadeira, a pessoa chegava, comprava lá, 3, 4 livros. A pessoa tinha uma base, está entendendo, né? Para conversar comigo, tremendo. Então você vê, era o interesse que a pessoa tem de aprender. Você entendeu, né? Não era só o livro do Livro dos Espíritos. Então pegava outros livros, pegava na biblioteca, comprava, fazia acontecer. Então o interesse de saber, de aprender, é um negócio válido, né? Então isso qualifica a doutrina espírita, né? A nossa doutrina, ela é qualificada pelo estudo, né? A Alba sempre fez questão, depois ela no momento não pode estar, mas a Dice está aqui representando a nossa casa, a nossa presidente atual, né? Sempre a nossa casa basicamente é estudo. Estudo, porque se não tiver estudo, você não fica parecendo que as coisas estão soltas no ar. Então você vai lá estudar, vai estudar o Evangelho, vai estudar o Livro dos Espíritos, vai estudar o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? Então você começa, quem não sabe nada, começa estudando o que é o Espiritismo. Então vai desde o começo, assim, então você vai num crescente, então você vai tendo uma base sobre aquilo que você está aprendendo, né? Então aquilo é muito bom, porque aí você pode discutir, você pode entender, né? Não está pegando salteado, né? Passa a ser assim um estudo aprofundado, né? Esse estudo que a gente faz aos sábados, né? Acho que eu até vi no jornalzinho, agora tem quinta-feira, né? À noite, né? Começou quinta-feira, a gente está vendo no jornalzinho aqui de hoje. Depois tem um jornalzinho aqui do mês agora aqui, se vocês peguem aqui em cima, quem não pegou, né? Então tem à noite também, tem as quintas-feiras à noite, né? Então é bom estudar, tá entendendo? É bom estudar, porque assim você fica, não fica no ar. Você vê que você está estudando, que quando a gente fala alguma coisa é aquilo mesmo, ninguém está inventando, e você mesmo tira suas próprias conclusões, não tem mistificação. É um estudo aprofundado da doutrina espírita, né? Através da mensagem dos espíritos enfiada para todos nós. No item 3, tem que correr um pouquinho, já está ali, a hora não para, botar um imã lá no relógio. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitas pessoas, e levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá, é verdade, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou Cristo está lá, não acrediteis, porque levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Está em Mateus, está em Marcos, né? Então, quando ele diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, porque a iniquidade se multiplicará e a caridade de muitos se arrefecerá. Podemos dizer que essa situação é mais comum do que se possa imaginar, né? Então, basta nós começarmos a ler um Evangelho, um Livro dos Espíritos, né? Que é a coisa básica da nossa doutrina, né? Um ou outro, né? Depois vem os outros complementos, né? Aí você já começa a profetizar em nome do Senhor. Você escuta o galo cantar, não sabe aonde, mas você já quer ir lá na frente. Você está entendendo, né? Não, é isso, e isso representa aquilo. O cara começa a chutar para todo lado, né? E realmente são os profetas da iniquidade. E até o profeta do Apocalipse. E muitas dessas pessoas, desses companheiros, né? Quando eles falam muita bobagem assim, né? Então, num conjunto de pessoas como estão aqui. Feito vocês aqui estão com a gente aqui. Eu não sei quantos sabem muito, quantos sabem pouco. Né? Os que não sabem nada, esses escutam. Mas aquela pessoa que sabe mais ou menos, já tem uma noção das coisas, né? Esse cara, não vou voltar nessa casa, não.
Fala só de besteira lá, aquela coisa toda, aí você está até tirando a pessoa da casa do caminho. Você está entendendo, né? Ah, eu não vou lá não. Então você tem que falar baseado nas coisas, naquilo que a doutrina traz para a gente, não inventar, né? Não inventar, né? Então, para a gente não ser esse profeta do Apocalipse, né? Por ele dizer até o futuro, né? O futuro, aí amanhã vai chover, não é certo, vai chover, não é uma meteorologia, amanhã vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o mundo vai acabar aqui, acolá, não sei o quê. Gente, isso tem coisas que está acima de qualquer um, né? Só Deus sabe, como diz, só Deus sabe. Ih, fulano vai morrer amanhã, né? Aí o médico diz, cara, ih, fulano, esse não passa da manhã. O cara se salva e o médico morre. Até no dia ali. Aí o cara ainda vai no enterro do médico. Você está entendendo? Ainda vai no enterro do médico para chatear. Não é verdade, né? Aí não é assim, né, que as coisas funcionam. A nossa doutrina, em suas diversas casas, também deparamos com companheiros que às vezes têm uma situação dessa. Então, não tendo muito conteúdo, né, a gente tem que falar aquilo que a gente conhece. Fala pouco, mas fala aquilo que a gente conhece, né? Então, não tendo, quer inventar, quer falar bonito, quer inventar aquelas coisas todas. Aí, quando me falta argumento, dá um exemplo, né? Aí eu falo assim, não, a Albinha falou, coitada da Albinha, a Albinha falou isso aqui, o Altivo falou isso, não sei o quê. Ou senão o cara cita o Chico, o Chico disse isso aqui, mas o cara não diz o livro nem a página, você está entendendo? Então é preferível escutar isso aqui do que ser surdo, né? Então a gente tem que ter um conteúdo, porque assim, vamos estudar, vamos conhecer, que aí vocês vão saber se o parceiro que está lá na frente, se o companheiro que está dando aula para você, está falando certinho, bonitinho. Na aula é até difícil você sair disso aqui, porque você pega o livro, a gente lê o livro, né, e comenta aquele livro. E às vezes, né, quando eu faço aula, né, aí eu até mando o rapaz ler, fulano, lê isso aí. Aí agora comenta o que você entendeu. Aí ele já começa a entender, porque não é só escutar, ele tem que entender. Senão ele leu, não entendeu? Lê um parágrafo, não precisa ler muito não, a página inteira não, lê um parágrafo. O que você entendeu desse parágrafo? Aí ele tem que entender realmente, né? Fazer puxar da ideia dele, fazer da convicção dele, né? Porque senão fica muito vago as coisas, né? Então nós temos que fazer realmente, né, essas coisas boas para valorizar a nossa doutrina, né? A nossa doutrina ela cresceu muito, é uma doutrina forte, né? Mas nós temos que ter cuidado, né, com o que se ouve, com o que se fala, né? E nós temos para isso aqui, como eu falei, repetindo mais uma vez pela décima vez. Venha ao estudo, participe do estudo, se matricule nos estudos, né? Que é muito bom para a gente aprender e discutir esse conteúdo doutrinário. Senão a gente vem, escuta, sai daqui, o Gilberto falou isso, a Sandra falou aquilo, a Patrícia falou aquilo, a Dilson falou, não é assim, você está entendendo? Então vai ver que nós temos que falar unissimamente, todo mundo fala a mesma linguagem, que é a linguagem que Kardec trouxe para a gente através dos espíritos, né? A doutrina não tem várias ramificações, ela só tem uma verdade, que é a verdade que está escrita lá, e é a verdade que a gente discute quando a gente senta para ler, para entender, né? Então não tem mistificação. Eu estou aqui há 25 anos na casa, né? Até mais, eu botei aqui 25 de quebra, porque eu não quis me coisa, mas eu vim para cá, a casa lá no Bananal, né? Na nossa casinha pequenininha lá no Bananal, aí viemos para cá numa casinha pequenininha, né? E começamos, só vinha como frequentador da casa, vinha aqui, sentava, escutava o palestrante e tomava passe, tomava minha aguinha e ia embora, tá entendendo, né? Aí quem não conhece o Dr. Herman, tá entendendo, né? Aí sempre a gente precisa dele. Aí teve um dia que eu fui lá tomar a benção do papai lá, como diz o outro assim. Aí eu fui lá conversar com o Dr. Herman. Aí ele me pegou pelo pé. Gilberto, tu vai ficar só escutando? Você não quer nos ajudar, não? Ajudo, se você quiser, ajudo. Aí me botou lá, entendeu? Aí para ajudar, tinha o Ivo, né, que era coisa assim. Aí eu comecei a estudar com ele, tinha a Ana Virgínia, né, que também dava, né, disso. A disso é minha coisa assim, ó. Peguei a disso aqui, está com a gente desde o começo lá. Aí estudava com a Ana Virgínia, estudava com o Ivo lá. E eu comecei, né? Comecei e estou aqui até hoje, tá entendendo? Não me arrependo, né? Tenho aqui minha segunda família, a Casa do Caminho, né? Minha segunda família. Me sinto bem estar aqui, me sinto bem estar conversando com vocês, me sinto bem quando venho na Casa do Caminho, né? E é uma coisa assim de coração realmente que está dentro da gente, né? Então, tanto eu como a Marilda aqui, né?
A gente não tem preguiça. E hoje tem Casa do Caminho, então vamos na Casa do Caminho. Hoje vamos lá, você está entendendo, né? Porque aqui você se sente bem, né? Se sente bem, se sente reconfortado, né? Quando você não faz nada aqui, já está fazendo muito, só em vir aqui, você, quando abre o portão lá, já recebe toda o fortalecimento, né, que os bons espíritos deixam para a gente aí. Então você sai daqui outra pessoa, né? Você sai daqui, como eu costumo dizer, né? Se a gente faz tudo isso aqui, vai tomar passe com o doutor Erma, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí quando chega no estacionamento, teu carro está preso, você não pode sair, aquela coisa toda. Aí você diz uma opção de impropério, acabou tudo. Então você não aprendeu nada, tá entendendo? Não tem paciência. A paciência é uma coisa que é difícil de ter, né? Então nós temos que ter paciência, saber, você está entendendo, né? Nos controlar, né? Nos controlar, né? Então quando eu vim a tomar passe, o doutor Erma perguntou para mim se eu não queria participar do estudo. Eu comecei lá, na época só tinha um estudo básico, que era o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Aí eu fui lá, comecei no Livro dos Espíritos, né? Aí a nossa casinha era pequenininha, e fui crescendo. A nossa alba não dava colher de chá para a gente. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí vai estudar agora o céu e o inferno, vai estudar não sei o quê. Aí o doutor Erma não ficou satisfeito. Aí uma vez eu fui lá falar com ele, mais uma vez falar com ele, ele falou assim: meu filho, agora você vai estudar no Leon Denis. Vai estudar no Leon Denis, faz um curso sistematizado no Leon Denis, do Livro dos Espíritos, né? Para trazer para a nossa casa, para você vir ensinar o pessoal aqui. Lá fui eu um ano, o Leon Denis estudar lá, aquela coisa toda, para trazer para cá. Quer dizer, sempre a nossa casa foi uma casa de estudo, né? O doutor Erma sempre gostou que a gente aqui estudasse muito, conhecesse a doutrina, para a gente valorizar tudo de bom que a doutrina tem, né? E a nossa casa está hoje aqui, a nossa casa voltando paulatinamente, né? Para nossas múltiplas tarefas, né? Ficou emperrada aí com a pandemia. Hoje nós temos todos os trabalhos, tem um jornalzinho aqui para vocês conhecerem, aqui depois vocês vão ver as múltiplas tarefas, campanha disso, campanha daquilo, pessoal de rua que ajuda, está entendendo, né? Estudo Livro dos Espíritos, tem tudo aqui, ó. Vocês pegarem aqui, está entendendo, né? Vai ter um encontro do Dr. Bezerra agora, dia 22 de outubro, 22 de outubro agora, tem encontro do Dr. Bezerra de Menezes. Esse ano eu não vou fazer, né? O Dr. Bezerra sempre fiz. Pela primeira vez eu não vou estar na frente do Bezerra de Menezes, né? Porque esse ano, por causa da minha doença e por causa da pandemia, eu não pude frequentar o Leon Denis como deveria. Então vem uma colega nossa aqui, a Vanice, né? Ela que vai fazer o encontro. Eu estarei aqui presente, né, com ela, aquela coisa toda, eu e a Marilda, estaremos com ela aqui, mas ela basicamente que vai apresentar, vem ela e o Roberto, que é o coordenador do estudo de Bezerra de Menezes. Eles vêm apresentar na nossa casa aqui, né? Então o tema está até aqui, o tema Bezerra de Menezes, o enfrentamento dos problemas do mundo relacionado à alma humana em desenvolvimento, sexualidade desvirtuada, segunda parte, né? É o segundo ano que vamos falar sobre isso aí. Então vai ser muito bom, dia 22, né? Então estou convidando vocês todos aí de 8h30, né, Dirce? De 8h30, deixa eu confirmar se ainda continua no mesmo horário ainda. Não, de 9 às 13 horas. De 9 às 13 horas, 22 de outubro, de 9 às 13 horas. Então vocês estão convidados aí, venham aí, que é muito bom estar com a gente aí, né? Escutar o Dr. Bezerra de Menezes, é sempre bom, né? Então aqui eu faço uma observação também pessoal, né? Nós estamos em cima da hora, faltam 2 minutinhos ali. Venham estudar, porque estudar em grupo é fantástico. A gente pode perguntar, questionar educadamente, né? A quem está apresentando a aula com a gente, né? Ao vivo e a cores, né? Estudar online é muito chato, tá entendeu? Você fica em casa sozinho, o cachorro late, toca campainha, o telefone e coisa, né? Aí o Wi-Fi cai, a internet sai do ar, tá entendendo? Não é a mesma coisa, entendeu? Eu sei que não é a mesma coisa, porque eu detesto estudar negócio online, tá entendendo, né? Então nós temos que vir ao vivo e a cores, porque é olho no olho, tá entendendo, né? A gente bate maior papo, né, Sandra? A gente bate maior papo e é assim que a gente tira todas as nossas dúvidas, né? Eu, como filho da Casa do Caminho, ficava feliz, né? E agora vou ficar mais feliz que está tudo voltando, né? Chegava os sábados aí, nós tínhamos mais de 100 alunos, parecia até um piquenique isso aqui, né? 100 alunos nos diversos cursos, tudo quanto era curso estava cheio aí, né? A gente encontrava o pessoal antes, durante, depois, tá entendendo? E era muito bom, né? A gente fazia esses cursos. Né? E agora vai voltar, né? Vai voltar essa metodologia que nós tínhamos isso aí. E vamos ficar muito felizes de novo aqui, né? Nós estamos em cima da hora aqui, vamos agradecer a vocês. A Alba não está aqui, mas ela com certeza ela está feliz, porque
Isso aqui foi produto dela, ela que implantou isso aí, né? Ela dava maior força com a gente aqui. Além de não estar presente, ela nos incentivava, ela tirava nossas dúvidas, ela dava os bizus para a gente. Gil, fala isso, fala aquilo, fala não sei o quê. Então, hoje nós temos a Diz, que está substituindo, mas fica sozinha, né? A Alba dividia com ela agora fica sozinha com as múltiplas tarefas dela ali, tá entendendo, né? Mas está sempre presente também a Diz, nos ajudando, nos amparando. E isso é importante, que nos fortifica, né? E faz da nossa casa uma casa forte, né? Então, nós temos, peguem o boletim aqui, nós já voltamos à normalidade, nós temos todos os estudos e reuniões da nossa casa, e eu conto com vocês em todas elas aqui, né? Então, muito obrigado, fique com Deus, um beijão no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser. Dando continuidade ao estudo do livro Fonte Viva, a lição de hoje é a lição 82, que tem como tema Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que receber, a felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. E, graças a Deus, vamos agora iniciar o passe. Enquanto os médios se posicionam, vamos elevar nosso pensamento, vamos nos conectar aos nossos mentores, aos nossos guias. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus.
Ressignificar é dar novo sentido, atribuir um novo valor a algo. A lição de hoje é muito importante, pois vem ressignificar o trabalho para nós, sendo ele fundamental para a evolução das espécies do planeta. O tema permeia várias obras da codificação espírita. No Livro dos Espíritos é trazido para Kardec que o trabalho é uma lei natural e, por isso mesmo, constitui uma necessidade, pois nada está fadado à estagnação. Tudo evolui desde o estado da natureza, passando por inúmeras etapas que constituem a marcha do processo fatalista para a perfeição. Mas vimos que não basta apenas executar o trabalho, não basta apenas servir. É necessário a colaboração entre todos os reinos. Vimos que o solo que serve a semente se beneficia do vento, que ajuda a transformá-lo em flor, que irá produzir frutos que irão manter a vida na terra. Tudo em perfeita harmonia e colaboração. O Espiritismo não encara o trabalho como uma condenação, mas como uma necessidade de evolução humana e evolução terrena. Servir não significa sofrer, mas progredir e desenvolver-se. E vemos que há dois tipos de pessoas. Aquelas que não costumam servir, não movimentam o intelecto, o sentimento de cooperação e não conhecem a alegria de ser útil. Muito pelo contrário, se prende a pequenas coisas e qualquer situação tira o seu equilíbrio, principalmente quando não lhe fazem as vontades. E desconhece também suas capacidades, pois não as desenvolve e nem as utiliza, dependendo sempre dos outros, terceirizando a oportunidade bendita de melhoria através do servir ao próximo. Mas para aqueles que encontram o prazer em ser útil, que já compreendem a necessidade do progresso, a vida segue com mais fluidez, mesmo diante das dificuldades, e com certeza elas irão chegar e encontram dentro de si as ferramentas necessárias para superar essas dificuldades. Tendo em mente sempre que o Cristo não veio para ser servido, mas para servir, e que o trabalho é um recurso valioso que promove o nosso progresso. E sempre que as dificuldades surgirem, que nos sentirmos cansados, mesmo que os outros não se deem conta daquilo que fazemos com amor, não podemos desanimar, porque já entendemos que servir é um poderoso recurso de progresso, que nos habilita a condições melhores nas futuras encarnações. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. E diante desta exemplificação maior, que o Cristo aqui esteve entre nós para nos servir,
Ele, que já era luz, veio nos dar testemunho, primeiramente da sua obediência com o Pai, nos dando a primeira lição de humildade, nascendo numa manjedoura. E a sua vida foi todinha pautada em exemplificação. Ele poderia ter mandado emissários em seu lugar, mas ele preferiu ele mesmo vir e nos ensinar. E já se passaram tantos milênios, e nós ainda continuamos nos arrastando, não cumprindo aquilo que nos programamos na encarnação abençoada. Lamentamos, maldizemos, mas nem por isso ele deixa de olhar por nós, nem ele nem o Pai, porque eles nos amam e querem sim que a criatura aprenda com seus próprios erros o caminho que nos leva ao Pai, que é o caminho da nossa redenção, da nossa evolução espiritual. Vamos seguir esses exemplos, vamos dar testemunho da fé, a fé que move montanhas, que elimina os obstáculos que aparecem no nosso caminho, porque eles são necessários, porque são construções que nós fizemos e hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente. E vejamos a própria natureza, que nos dá uma lição de obediência, que segue o seu curso e o seu caminho, nos mostrando como viver e como conviver com os diferentes, com aqueles que não pensam como nós, tendo a paciência necessária, aceitando aqueles que estão ao nosso entorno como instrumentos de amor que o Pai nos oferece para que a gente possa se melhorar dia a dia. Então, que a esperança se faça e que nós possamos, sim, acreditar que tudo está certo, que não cai nenhuma folha de uma árvore e até os fios de nossos cabelos são contados pela misericórdia do Pai. Aproveitemos a estação na carne, que é tão passageira, e vamos, sim, construindo o homem de bem em nós mesmos, olhando para aqueles companheiros que aqui estiveram e deram o seu testemunho, que creram e que fizeram a sua parte. Miremos em seus exemplos e façamos da mesma forma, vencendo a nós mesmos e fazendo a luz brilhar em nós, porque esse é o desejo do Pai, que nós sejamos felizes, sim, construindo o nosso futuro. Pensemos com carinho e diante da doença, diante das dores e das aflições, elevemos o nosso pensamento ao Pai e peçamos a Ele a coragem necessária, o ânimo necessário e caminhemos resolutos ao encontro dEle. E que essa paz que Ele nos envia nesse momento possa permanecer com cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão dessa abençoada doutrina que nos convida ao estudo, ao trabalho, à oportunidade de servir e à verdadeira mudança interior. Que teus ensinamentos sejam a bússola, o caminho seguro para nossa autoiluminação. Que possamos levar conosco a paz que aqui encontramos e que retornemos, Senhor, aos nossos lares, sob teu amparo e tua proteção. Que seja em teu nome, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus,
que encerramos a prece e a reunião pública de hoje. Graças a Deus.